Bem, pessoal, para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós teremos, nossa aulinha de matemática, também no livro didático, estamos dando prioridade ao livro didático para assim estudarmos para as provas nos próximos dias. Então, vocês vão pegar o livro didático de matemática, vão abrir na página 123 a 125. Vamos falar sobre proporção. Então, vocês vão perceber na página 123, algumas proporções. Vão perceber essas imagens. Logo abaixo tem umas perguntas, que são respostas que vocês vão responder logo aqui no livro mesmo, e oral. Diz: a imagem mostra os ingredientes e a quantidade deles para fazer um pão. Aí vocês vão ver nessas imagens quais são os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente para fazer o pão. Quais são os ingredientes? Aí vocês vão perceber que tem a farinha de trigo, fermento, ovos, que são 2, manteiga e leite. Para fazer 2 pães iguais a esse, com a mesma textura e sabor, o que é necessário fazer com os ingredientes? Se esses ingredientes estão mostrando que vai fazer só um pão, então vamos ter que duplicar, vai ser necessário nós duplicarmos a quantidade de ingrediente para fazer 2 pães, porque essa quantidade aqui que estamos vendo só dá para fazer um. Para fazer um pão, se dobrarmos apenas a quantidade de farinha de trigo, como você acha que ele ficará? Provavelmente ele vai ficar o quê? Mais duro, Porque a quantidade de massa é mais e porém os outros ingredientes são menos, Então ele poderá ficar mais duro e com certeza com outro sabor, pessoal? Então aqui está falando sobre proporção. Proporção quer dizer que devemos usar determinadas proporções para determinado alimento, próprio. E aí na página 124 vamos falar sobre grandezas de proporcionais. Conteúdo muito gostoso de estudar. Nessa página 124 vocês vão fazer a leitura para assim compreender o que é grandeza de proporções. Grandeza é tudo que pode ser medido, e contado como comprimento, temperatura, massa, velocidade, tempo, peso, números de peças produzidas e etc. Então, grandeza é isso, tudo que deve ser, tudo medidinho ali certinho, certo? E aí vocês vão perceber a quantidade de pães. Por exemplo, 16 dividido por 2, que é 8. Massa, 1 quilo de massa dividido por 2, que é meio quilo. Aqui isso é para vocês compreender como devemos fazer quando estamos referindo a determinados produtos. Vocês vão ler para assim compreender mais ainda e perceber alguns exemplos logo abaixo. E aí essas grandezas elas estão relacionadas justamente ao modo de como devemos diminuir ou aumentar determinadas proporções, Isso quer dizer que justamente a quantidade de grandeza dependentemente e diferentemente de outra. Aí vocês vão perceber alguns exemplos logo abaixo para assim responder na página 125. Página 125, que é essa aqui, diz o seguinte: Carla fez um bolo para os filhos. Veja a quantidade de ingredientes que ela usou. Aí, farinha de trigo, 530 gramas. Açúcar, 360 gramas. Ovos, usou 3 ovos. Leite, 200 ml de leite. Manteiga, 600 gramas de manteiga. E fermento, 6 gramas de fermento. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aumentar a quantidade desses produtos. Por exemplo, 530 gramas vai ficar 1.060 gramas. 360 gramas de açúcar, 720 gramas de açúcar. Se tem 3 ovos, você vai botar mais 3 ovos, vai ficar o quê? 6 ovos. 200 milímetros de leite, se você vai duplicar, ficar quantas? 400 milímetros. 600 gramas de manteiga, se você vai duplicar, que é 2 vezes, vai ficar quanto? 120 gramas de manteiga. Fermento, 6 gramas. Se você vai colocar mais 6, vai ficar 12 gramas de manteiga também, Então, perceba que duplicou, aumentou a quantidade de determinado produto.
Letra B. Para fazer 2 bolos iguais a esse, com o mesmo sabor e textura, o que ela deverá fazer? O que Carla deverá fazer? Né? Com certeza, Carla deverá fazer o quê? Dobrar a quantidade, né, desses ingredientes, como vocês perceberam logo acima, quando vão responder, né, essa primeira questão, a tabelinha. B. Calcula a quantidade de ingredientes que deve ser usado para fazer 2 bolos e complete a tabela acima. Mas, Pro, como é que eu vou fazer isso? Você pode pegar 530 gramas de farinha de trigo vezes 2 e vai multiplicar, ver quantas gramas vai dar. Pode pegar também 360 gramas de açúcar, né? 360 vezes 2 gramas, vai dar quantas gramas? Que aí vocês vão perceber que é justamente a resposta que vocês vão colocar logo acima. Vocês podem escolher, né, qualquer ingrediente. Eu estou dando só o exemplo da farinha de trigo e do açúcar. Mas vocês podem escolher um outro ingrediente, porém vão multiplicar sempre por 2, porque vocês estão dobrando a quantidade do ingrediente. Segunda questão. No supermercado, o preço do quilograma tomate longa-vida é de R$ 4,30, tá? Complete a tabela para saber o preço em relação à quantidade de quilograma. Mas, Pro, como é que eu vou fazer isso? Como é que vocês vão fazer? Perceba que nessa tabela tem aqui, ó, os quilogramas e o preço. Vocês vão multiplicar por 2, fazer a continha logo aqui dentro. Vão pegar, por exemplo, 4,30 vezes 2, porque já está o exemplo aqui da primeira questão, tá vendo? Ó, tá o exemplo. Vão pegar 4,30 vezes 2 e vão chegar ao resultado que vai ser de 8,60. R$ 4,30 vezes 3, porque esse outro numeral aqui, ó, vendo? Ó, vão multiplicar o valor, ou seja, o preço, pelo quilograma, fazendo a continha sempre dentro do espaço, e vão chegar ao resultado. E assim vão fazer até, né, o quilograma 10, que vai ser 4,30 vezes 10. E vão chegar ao resultado, tá, pessoal? Qualquer dúvida, gente, é só sinalizar. Não fique com dúvida, para estar aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, ok?